Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar e complementar número 6 de 25/4/2001, que trata do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério da grande cidade de Assis, né? Então vamos lá, já informando para vocês que nós vamos fazer em etapas, né, para comentar sobre o Estatuto, como a gente sempre faz aqui no canal, tá? Você está acompanhando aí, né? Então aqui dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Assis, né? Então nós vamos falar aqui no começo, né? Sempre aquele começo protocolar, falando que segue a lei federal, a LDB, né? E é importante porque todas as leis municipais elas têm que seguir as diretrizes e bases da educação nacional, né? Então, se você conhece o DNA da educação, você vai saber aí o que é isso, né? Então, essa lei vai se referir, né, aos profissionais da educação, docência, suporte técnico, operacional, pedagógico, tá? Então, aqui a primeira parte mais introdutória, uma parte que não vai aparecer na sua prova, mas, né, aqui sim, o artigo 4, esse essencial para você entender, porque ele traz o que eu chamo de princípios, e as bancas amam os princípios, e os princípios não caem, eles despencam nas provas. Então vamos lá, artigo 4, a educação, dever da família e do Estado, né? Dever do inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade e no respeito aos direitos fundamentais do ser humano, visa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Exatamente como coloca aí a LDB, né? Então, você tem que perceber que isso é um princípio, né, que está colocado aqui: liberdade, ideais de solidariedade, respeito aos direitos fundamentais do ser humano, pleno desenvolvimento. Vai responder alguma questão, pensa de forma plena, de forma ampla, né? Sempre pensando na formação plena, no exercício da cidadania, na qualificação para o trabalho. E aí vem os princípios do ensino municipal. Aí diz aqui, inciso 1, reconhecimento do significado da educação para a formação do homem, desenvolvimento do cidadão e do país. 2, empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando. Então, se você perceber qualquer coisa na prova da legislação, do estatuto, né, do plano de carreira que foge desses princípios, você vai ver que a alternativa não deve estar correta. Então, por isso que eu falo, se a gente entende o espírito da lei, o DNA da lei, a gente acerta muitas questões. Então, no 3, participação efetiva na vida da escola, interesse e zelo por seu aprimoramento, reconhecimento do trabalho como princípio educativo, tá? Gente, tem uns cachorros aqui na vizinhança que eu começo a gravar, eles começam a latir. É impressionante, né? Eles são assim, né? Olha só, reconhecimento do trabalho como princípio educativo, tá? Igualdade, né, o inciso 5, de condições para acesso e permanência na escola, importante. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, né? Então a liberdade é sempre importante, igualdade, essas palavras são palavras-chave para você. O 7, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Então as bancas começam a trocar essas palavras para tentar colocar ali sem enfatizar o pluralismo, né? Ou trocar por alguma palavra que não seja o pluralismo, tá? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, escola gratuita de qualidade e de qualidade para todos, né? Então, são aí os princípios, valorização do profissional da educação. O 11, o clássico, gestão democrática da educação, que sempre aparece, tá? Então,
Esses princípios, gente, é muito importante para você acertar as questões. Viu algo que foge disso, que não vai falar de pluralismo de ideias, que não vai falar de liberdade, que não vai falar da coexistência de instituições públicas e privadas, que não vai falar do ensino para todos, sempre que estiver restringindo, separando, você pode observar que a questão vai estar errada, tá? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, extremamente importante isso aqui. O 13, respeito à liberdade e o apreço à tolerância, tá? E o 14, o aprimoramento da qualidade do ensino municipal. Então, esses princípios, se eu fosse você, colava na parede do quarto, e quando você pensar na lei complementar, lembra desses princípios. São os mesmos princípios que você vê na LDB, que você vê em outras leis da educação. Então isso você pode utilizar inclusive para os autores pedagógicos na sua grande maioria, tá? Uma dica aí para o DNA, que eu falo do DNA da educação, né? Artigo 5. Então o artigo 5 vai falar da evolução dos profissionais do quadro do magistério, e que terá como princípios básicos a qualificação, a dedicação e a valorização dos profissionais da educação. Também é outro tema bastante cobrado aí pelas bancas, né? Então, olha só, como que esse profissional vai... Primeiro, remuneração, né? Estabelecida a partir de critérios objetivos, baseados no orçamento do município. Por que fala isso, gente? Porque o município tem que obedecer uma série de leis, entre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que estabelece um percentual, um limite de gastos com o funcionalismo público, tá? 2, estímulo à melhoria das condições de trabalho em sala de aula. 3, melhoria das condições de ensino e aprendizagem. 4, progressão funcional baseada em promoções por critérios de merecimento e valorização funcional. 5, aperfeiçoamento profissional continuado. 6, período reservado a planejamento e avaliação. 7, condições dignas e adequadas de trabalho, né? Coisa importante, o piso salarial. No 8 e o 9, exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições do magistério. Até aqui, muito tranquilo, né? Não nenhuma novidade, né? Assim, algo muito diferente, né? Tem as definições básicas, que é importante você saber o que é o magistério, inciso 1 aqui, né, do artigo 6, que são os profissionais da educação, titulares dos cargos de professor e das funções de suporte pedagógico, né? Então, que desenvolvam atividades administrativas de assessoramento, planejamento, supervisão, direção, coordenação, acompanhamento, controle, avaliação, orientação e outras contidas na LDB, na Lei 9394/96, né? A rede municipal, né, o inciso 2, que é o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades da educação, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação. O inciso 3, que é o Estatuto do Magistério, né, conjunto de normas que regulam a relação funcional dos profissionais do magistério, que é exatamente, né, esse documento que nós estamos analisando. O plano de carreira, o inciso 4, que é importante aí para a progressão do funcionário, a sua progressão funcional e correspondente evolução na carreira, né? Porque é para isso que existe o plano de carreira, para você poder ganhar mais, aí tá? Evoluir e ganhar mais, né? A carreira do magistério, no inciso 5, o conjunto de cargos e funções de docentes e de suporte pedagógico privativos da Secretaria de Educação, né? Então, esses cargos aí de professores, suporte pedagógico, estão ali atrelados à Secretaria, a SME, Secretaria de Educação. O cargo do magistério é o lugar instituído no quadro do pessoal do Magistério Público Municipal, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndios correspondentes, né? O que é um estipêndio, né? É o pagamento, gente, para ser provido e exercido por um titular na forma e lei.
O 7, que são as funções do magistério, né, as atividades de docência e de suporte pedagógico. Essas funções permanentes, elas devem ser desempenhadas pelos titulares de cargos, e funções transitórias por servidores de carreira do magistério público municipal, em função de confiança, designados, admitidos ou contratados a título precário e eventual. O 8 é a classe, conjunto de cargos e de funções, atividades da mesma natureza e igual denominação, né? Por exemplo, professor, né? A classe dos professores. O 9, o professor, o titular de cargo da carreira do magistério, com atribuições exclusivas de docência. O 10, que é o suporte pedagógico, são os especialistas da educação, né? Vice-diretores, supervisores, assistentes técnico-pedagógicos, coordenadores. Função atividade, que são as atribuições e responsabilidades conferidas ao pessoal do magistério contratado em caráter precário, eventual e por período determinado. São aquelas pessoas que vêm podem vir do processo seletivo, né, por exemplo, para substituir temporariamente algum professor que esteja numa licença gestante ou numa licença para atuar em outro setor, né? Então, por exemplo, um professor que foi convidado para ser secretário de educação ou diretor de ensino, não diretor de escola, mas diretor de ensino, diretor de departamento, enfim. E aí precisa dessas pessoas para substituírem esses professores que estão em impedimento temporário. Não é impedimento, estão atuando em outra função, né? 12, função de confiança, função exercida por servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro do magistério, destinando-se obrigatoriamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. São os famosos, a gente tem lugar que fala FG, né? Aqui função de confiança, FC, né? Aqueles cargos dados ali pela administração, pelo prefeito, as pessoas de confiança ali que vão fazer parte da gestão. E aqui, gente, 13, atenção, vencimento, né? É diferente de remuneração? Vamos ver. Vencimento, a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo exercício do cargo ou função correspondente. E o que é o 14? É a remuneração. A remuneração é o valor do vencimento acrescido das vantagens pessoais e funcionais incorporadas ou não percebidas pelo servidor. Entenderam a diferença, gente? Vencimento é o que a gente chama do salário base, aquele salário que vem lá, né? Seco, tá? Salário seco, salário base, né? Isso é o vencimento. A remuneração é tudo, tá? Tudo. Então, se teve alguma, evoluiu, entregou um título, teve alguma vantagem pessoal ali, é a sua remuneração, é tudo, tá? Então, remuneração e vencimento são diferentes. A remuneração é o valor do vencimento mais as vantagens pessoais e funcionais, tá? Não esqueça disso, porque a banca pode fazer uma troca aí, né? Colocar uma perguntinha para pegar você. E referência ao número indicativo da posição no cargo básico de vencimentos, tá? Aí o 16, nível, letra indicativa do valor progressivo da referência. Então, vocês vão ver a tabela, né? Tabela lá do servidor, e aí tem o nível, padrão, tá? Onde ele se encontra, né? E vai evoluindo conforme ele vai aí passando o tempo na prefeitura, sendo avaliado, entregando cursos, pós-graduação, mestrado, enfim, tá? O 17, né? Padrão é o conjunto de referência e nível indicativo do vencimento, e o 18 é um interstício, lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor do magistério se habilite à evolução funcional e à concessão de licenças para qualificação profissional dentro da carreira. Aí vocês estão vendo isso aí, achurado, né? Tudo riscadinho, porque é o antigo, né? É o que era. Agora não é mais assim.
o artigo 7 mudou, né? E o artigo 7 vai falar aqui sobre os quadros que compreende as atribuições do profissional da educação, tá? Tanto todos, né? Direção, assistente, supervisão, vice-direção. E é importante você estar atento para você perceber e não estudar pela lei antiga, porque no site tem as duas, tem a antiga e tem a nova, tá? Então, olha só, profissionais da educação atuarão nas seguintes áreas. Área da docência, inciso 1, né? Parágrafo 1, inciso 1, a linha A. Na educação infantil, modalidade creche, né? O número 1 aqui, de alunos de 0 a 3 anos. A pré-escola, de 4 a 5 anos. Né? Educação física, então, na educação infantil, tem lá o professor de educação física. Então, o TEB 2, educação física, ele atua em todos, né? Atua na infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, tá? Nas classes de período integral, né? Nos projetos especiais da pasta e nos atendimentos alternativos. Então, na educação infantil, você tem aí essas 6 possibilidades aí para a área da docência, tá? Para atuação na área da docência. E o B, né, no ensino fundamental, nas salas regulares, educação física, língua inglesa. Então, o PEB 2 formado em inglês pode atuar no ensino fundamental nos anos iniciais e também nos anos finais, né? Nas aulas de enriquecimento curricular do período integral, então pode atuar lá no período integral também. Nos centros de atendimento, isso aqui estamos falando, centros de atendimento educacional especializado, onde o professor pode atuar, né? Atendimentos alternativos e projetos especiais da pasta. E educação de jovens e adultos, a linha C, ciclo 1, pode atuar também, né, na educação de jovens e adultos. Na educação especial, a linha D, e aqui, número 1, educação infantil e ensino fundamental 1, salas de recursos multifuncionais, no centro de atendimento educacional especializado, no 4, atendimentos alternativos, projetos especiais da pasta destinados ao público-alvo da educação especial, educação física e inglês, tá? Então, todas as áreas que os docentes podem atuar. E no inciso 2, o suporte pedagógico, né? Então, ensino fundamental 1, supervisão de ensino, Secretaria Municipal de Educação, na linha A, o diretor, né, na linha B, nas unidades escolares, o diretor de desenvolvimento infantil nas unidades escolares de educação infantil, o D, vice-diretor nas unidades escolares, o E, assistente técnico pedagógico com atuação nas unidades escolares e Secretaria Municipal de Educação, e o coordenador pedagógico com atuação nas unidades escolares. E o parágrafo 2 diz o seguinte: o professor de educação especial atuará como suporte em classes comuns, sala de recursos multifuncionais, sala de recursos por deficiência, centros de atendimento educacional especializado, no atendimento alternativo, ecoterapia, natação adaptada e nos projetos da pasta específico para estudante com deficiência, transtorno do espectro do autismo, transtorno do desenvolvimento global e a de super ou superdotação. Percebam a quantidade, né, de atendimentos aí na educação especial. E eu falo para vocês, este é um tema que as bancas gostam muito de cobrar. Então, você viu que aqui é bastante amplo, né? Então, a banca pode perguntar para você. E aí, o que acontece? Muitos candidatos, às vezes, que não são da cidade, que não leram, né, a lei complementar, foram para a prova, podem, né, cair lá numa alternativa onde fala de ecoterapia, natação adaptada. Aí a pessoa, nossa, será? Né, vai ficar na dúvida. Então, você não ficará mais na dúvida, porque você vai ouvir minha voz falando isso na hora da prova para você, né? Então, olha aqui, parágrafo 3, o professor de educação básica 1 e educação básica 2 das áreas de educação física e inglês poderá atuar no atendimento educacional especializado, desde que possua
formação específica ou experiência na área, conforme o artigo 61 da Lei Federal 12.014 de 2009. Então, a outra pergunta que pode aparecer, né? Pode o professor de Educação Básica 1 e Educação Básica 2 de Educação Física e Inglês atuar? Sim, desde que tenha uma formação específica. E alterações sem prejuízo de vencimentos, demais vantagens e de direitos do cargo de origem, desde que haja relevante interesse público. E aqui um tema que despenca nas provas, que é a jornada de trabalho. Esse aqui despenca, gente. Despenca e você tem que saber. Então, artigo 8, jornada semanal de trabalho. Ela é constituída de horas com alunos, horas de estudo coletivo, né, o famoso HTPC. Pode ser que as cidades tenham nomes diferentes, mas no geral é isso, na escola, e hora de trabalho pedagógico livre, escolha, né, chamado HTPL. Então vamos ver o inciso 1, área docente. A linha A, de 25 horas semanais, que equivalem a 150 horas mensais. Para onde, gente? Para o professor de educação infantil. Então guarda isso. Eu sempre dou uma dica. Como que você estuda a lei? Anotando isso aí. Então você vai lá, pega o seu caderno de anotações, né? Esse caderno velhinho aqui, e aí você vai lá e anota, né? Artigo 8, não precisa copiar o artigo 8. Se você quiser fazer um desenhinho, né? Coloca lá, infantil, educação infantil, né? EI, quantas horas? 25, né? Que totaliza 150. E aí você escreve isso. Por quê? O ato de escrever, gente, ele faz com que você fixe melhor o conteúdo. Tem gente que fala assim, eu faço copia e cola, faço um resuminho. Não funciona, tá? Assim, pode até funcionar para algumas pessoas, mas não é a mesma fixação, né? Porque o ato de escrever, ele faz com que você leve da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, para você fixar melhor, tá? Eu gosto muito de escrever. Tem gente que faz no computador, mas eu acho que não é a mesma coisa, certo? Então, escreva isso, porque isso costuma cair bastante. A linha B, de 30 horas semanais, equivalente a 180 horas mensais do professor do ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2, tá? Então, nós vimos educação infantil 150, você vai ouvir eu falar isso na hora da prova, né? 25 horas, e PEB 1 e PEB 2, 30 horas semanais, equivalentes a 180 horas, né, mensais. Então, são duas jornadas que nós já vimos. E a jornada que está na linha C, que é de 40 horas, que equivalem a 220 horas mensais, que é do professor de desenvolvimento infantil, o PDI, tá? 3 jornadinhas para você decorar, né? Para você gravar, para você aprender, 150, 180 e 220, né? 150 educação infantil, 180 PEB 1, PEB 2 e 220 professor de desenvolvimento infantil, né? Tem que estar no 220 mesmo para a criançada. E aqui, parágrafo 1, né, nas cargas horárias estipuladas ficam destinadas 5 horas semanais de trabalho pedagógico, tá? Sendo 2 horas cumpridas na unidade escolar, o HE, e 3 horas cumpridas em local de livre escolha, o HEL, tá? Cujas atividades serão regulamentadas por resolução. Outro dado que você tem que lembrar, né? Então, nós temos aí 5 horas de trabalho pedagógico, 3, né? Divididas aí em 2 de unidade escolar e 3 local de livre escolha. Parágrafo 2, as aulas terão duração de 50 minutos, tá? 2, né? Inciso 2, área de suporte pedagógico, 40 horas mensais, né? Semanais, desculpa, mensais seria ótimo, hein? Equivalentes a 220 horas mensais. Artigo 9, os profissionais docentes do quadro pessoal do Magistério Municipal ficam enquadrados em suas novas nomenclaturas e jornadas disposto
no anexo 1, que faz parte dessa lei, né? E aí, claro, aqui uma regulamentação para enquadrar aqueles profissionais que já estavam. Então, quando há uma mudança de lei, sempre tem esses artigos para promover o enquadramento dessas pessoas, tá? Aqui, o artigo 10, ficam criados no quadro pessoal do magistério 8 funções de confiança de assistente técnico pedagógico, tá? Então, são aí funções de confiança, né, para o prefeito que nomeia ali as pessoas de confiança da sua equipe que vai coordenar ali a educação, certo? E aqui, parágrafo único, a jornada de trabalho semanal e mensal, bem como a remuneração do assistente técnico confiança, função de confiança, né, técnico pedagógico, corresponderá àquelas exercidas em seu cargo original, tá? Aí vai falar aqui dos anexos, né? O que eu passar, gente, é porque é muito difícil aparecer, né, na prova, tá? Aí eu vou falando os itens principais, né? O vencimento, ele será transformado em hora-aula, respeitando a jornada de trabalho estabelecidas no anexo 1, né, sendo apurado o total de aulas efetivas, cumpridas e convertidas em remuneração mensal, quando da apuração do ponto e do pagamento. Aí o professor já está acostumado, né, com o padrão hora-aula que todos nós recebemos. Parágrafo 2, né, o professor terá direito à falta-aula, qual será objeto de regulamentação complementar. Aqui no parágrafo 1, apenas falando que a hora-aula terá como referência o vencimento padrão pela jornada de trabalho. Aqui também estabelecendo que deve ser aplicado ao professor temporário estabelecido no parágrafo 1 do artigo 12. Então, né, aqui apenas meramente parágrafos regulamentatórios aí do pagamento que não aparecem. Agora aqui as condições do provimento, né, no capítulo 2, e aí quais são os requisitos, né, para o provimento desse quadro de pessoal do magistério. Então, ele coloca aqui, né, as questões para as funções de confiança, certo? Então, no parágrafo 1, as funções de confiança previstas no anexo 4 serão ocupadas por servidores efetivos através do processo seletivo que contemplará, além do disposto no anexo 5, defesa do plano de trabalho para a banca examinadora. Parágrafo 2. O processo de escolha obedecerá: 1. Assistente técnico pedagógico, inscrição na Secretaria de Educação. Então, você passou no concurso, né? Você está lá, passou o estágio probatório de 3 anos. E por quê? Para você concorrer a um cargo aí de assistente técnico pedagógico, que não é um cargo permanente, né? Ele é um dos cargos aí de função de confiança. Você tem que apresentar uma proposta, etc., ser escolhido, e para isso você já tem que ter cumprido o estágio probatório de 3 anos, né? Aí você vai fazer inscrição, defender seu plano de trabalho, né, que está composta pelos gestores e supervisores, e vai ter uma eleição aqui pela banca examinadora, e aí, né, na existência de empate, a escolha caberá ao secretário de Educação para o cargo de assistente, tá? Coordenador pedagógico, mesma coisa, inscrição na unidade, defesa pelo plano e escolha, né, aqui pelo conselho da escola, através do voto secreto. Então aqui é diferente, né? Aqui é a banca examinadora, aqui é o conselho da escola. Na existência de empate, cabe ao secretário de Educação. O terceiro, vice-diretor, mesma coisa, inscrição na unidade escolar, defesa do plano de trabalho, composta pelos membros do conselho de escola, e eleição pelo conselho de escola através do voto secreto, e na existência de empate, caberá a escolha ao secretário de Educação. Então, vocês perceberam que só assistente aqui mudou a questão, né, que tem uma banca. Os demais aqui, coordenador, vice-diretor, sempre pelo conselho de escola. E o diretor de escola, também a mesma coisa, ó, a mesma regra. Então, vice-diretor,
coordenador pedagógico e diretor de escola, sempre ali escolhido pelo conselho, né? Então aqui a Assis optou realmente por um modelo aí parecido, mais próximo aí do que muitos teóricos defendem, da gestão democrática. Por quê? Quem escolhe, né, o diretor é o conselho de escola. E claro, tem que ser efetivo, né, da rede municipal, tá? Não pode ser uma pessoa que entrou agora, ainda não cumpriu o estágio probatório. E o supervisor de escola, a mesma coisa, né? Inscrição, defesa de trabalho e seleção. Eleição pela banca examinadora, aqui como assistente, né? Não é pelo conselho de escola, é pela banca examinadora. Então, esses detalhezinhos é que as bancas costumam cobrar, né? Então, quais são os pelo conselho de escola? Aí você anota, faz um resumo. Coordenador, vice-diretor, quem é pela banca examinadora? O supervisor de ensino, né? E o assistente técnico pedagógico, tá? Então, faça essas anotações que ajuda muito você a responder na hora da prova. Capítulo atribuição de aulas, artigo 16, atribuição de aulas e aulas docentes. Titular de cargo tem por objetivo, né? Quais são os objetivos das atribuições? Inciso 1, a acomodação dos docentes nas unidades escolares municipais, a fixação da forma de cumprimento da jornada de trabalho e o inciso 3, a definição de horário de trabalho e período correspondente, tá? Então, parágrafo único, a atribuição a que se refere o caput desse artigo será realizado anualmente. Então, esse processo é bem parecido em todas as redes, né? Todo ano lá tem a atribuição de aula. E essa atribuição de aula, ela vai seguir aí uma lista, e essa lista tem critérios. E qual é a sistemática que está colocada aqui no artigo 17? E os critérios de pontuação para classificação dos docentes e atribuição de classes ou aulas serão estabelecidos em edital específico, expedido pela Secretaria de Educação, ao final do ano letivo, tanto na área específica de atuação como em outras áreas, atendendo os seguintes critérios. Então, é importante esses incisos aí, hein? Banca adora fazer perguntinha desse tipo. De acordo com o Estatuto do Magistério do município de Assis, quais são os critérios, né, para pontuação e classificação dos docentes para atribuição de aulas? Aí, podem colocar lá inciso 1, 2, 3 e 4 e colocar um exceto ou colocar algo que não tem nada a ver, né? Ou 2 que não tem nada a ver para você responder. Então, inciso 1, tempo de exercício público no magistério público municipal. Então, quanto mais tempo você tem de rede, melhor a sua pontuação, certo? E é justo, né? Para que as pessoas sejam valorizadas aí pelo tempo de trabalho. Então, quanto mais tempo, provavelmente melhor a sua classificação. Inciso 2, tempo de exercício na unidade que estiver lotado. Também. 3, títulos de formação e capacitação profissional. Então, vamos supor que você faz um mestrado, um doutorado, então você sobe na classificação. Justo também, está investindo na sua formação. E 4, aprovação em concurso público na área de atuação. É outro item importante. Fiz um concurso e passei. Conta uns pontinhos lá, né? Era bom, né? Se toda a prefeitura fosse assim. Algumas adotam esse critério. Por quê? Porque realmente a pessoa está ali estudando, está passando em concurso, é interessante. Então, aprovação em concurso público na área de atuação. Capítulo 4, das substituições e das funções e atividades. Então, a substituição, né, o artigo 18, remunerada dos servidores efetivos das classes docentes do Magistério Público de Assis, será exercida preferencialmente, tá? Não é exclusivamente. Olha a banca trocando aquela palavrinha para pegar você, né? Aí coloca lá, substituição ser remunerada das classes dos docentes será exercida exclusivamente. Aí você preferencialmente. Você vai ouvir minha voz falando isso. Por servidor do referido quadro com a devida habilitação
legal nos seguintes casos. Inciso 1, licença para tratamento de saúde. Inciso 2, licença gestante, tá? 3, para reger classes ou ministrar aulas cujo número reduzido de especialidade ou transitoriedade não justifiquem o provimento do cargo. E 4, para reger classe ou ministrar aulas decorrentes dos cargos vagos ou que ainda não tenham sido criados por ocasião do concurso. 5, para reger classes de docentes afastados para ocupar cargos das classes de suporte pedagógico. E 6, para suprir demais tipos de afastamentos previstos na lei. Então, tudo isso aqui, gente, pode ser substituição remunerada, né? Então, a licença saúde, que é muito comum acontecer, né? O magistério tem muitos profissionais e acaba tendo aí também, é uma tarefa mais, né? O pessoal brinca e fala que é moleza, que o professor tem 2 férias, não tem nada a ver, né? O professor é uma atividade realmente que exige, né? Desgasta muitas vezes, e os salários também às vezes não são tão bons, aí o professor acaba tendo que trabalhar 1, 2 jornadas, muitos casos até 3 jornadas de trabalho, né? 2 públicas, 1 particular, enfim, grava vídeo, a gente faz de tudo, né? Então, às vezes, a gente se desgasta bastante. A licença gestante, que é comum também, né? O magistério tem ali um grande número de mulheres, então a licença gestante também é uma licença que ocorre bastante. E aqui, né, quando não tem assim, o número de aulas ali não justifica chamar mais um cargo, né, com o chamado concurso, tá? Então é por isso que tem os processos seletivos para fazer essas substituições. E também se, por exemplo, você se inscreveu lá e foi afastado, foi escolhido para ser diretor, assistente técnico, vice-diretor, coordenador pedagógico, você vai se afastar da sala de aula para ocupar um cargo de suporte pedagógico. Alguém tem que lhe substituir, né? E os demais afastamentos. Artigo 19. Em não havendo substitutos para os docentes, poderão ser admitidos professores para o exercício de funções e atividades para a prestação de serviço eventual e temporário. Por isso, gente, que muitas pessoas confundem essa questão dos concursos. As escolas estão precisando, porque está faltando professor, então por que não chama do concurso? Exemplo, eu, Fábio, sou, vamos supor, dando exemplo aqui, que eu seja professor de Assis, né? Então, sou professor de Assis, fiz lá a minha inscrição para supervisor pedagógico, a banca gostou do projeto, me escolheu, a banca examinadora me escolheu para ser supervisor. Eu vou me afastar da sala de aula, mas eu não deixei o meu cargo, então não posso chamar do concurso. Não, né? Então eu vou disponibilizar minhas aulas para os efetivos que queiram ali completar carga, enfim, ou não havendo, né? Todo mundo está cheio de aula, não havendo, vai chamar o quê? Alguém do seletivo. Porque eu sou supervisor e ali é uma função gratificada, né? Uma função de confiança, mas é temporária, ela não é para sempre, tá? Então, quando eu sair da supervisão, volto para a sala de aula, por isso que não pode chamar do concurso, senão eu volto e a pessoa que foi chamada vai para onde, né? Então, as pessoas às vezes não entendem isso e aí ficam achando que a prefeitura pode sair chamando um monte de gente. A prefeitura só pode chamar os cargos criados em lei, tá? Então, se ela quiser ampliar o quadro do magistério, né, ela tem que fazer um projeto de lei para a Câmara e prever lá, o número de professores agora vai ser X, vai ser Y, tá? Artigo 20. São para o exercício das funções e atividades, far-se-á mediante contrato, precedida de processo seletivo simples, de acordo com regulamentação própria. Então, toda vez que fala de processo seletivo, gente, normalmente é para funções temporárias, né? Normalmente não, sempre, tá? Para funções temporárias ou por um tempo, né? As substituições, artigo 21 do quadro do magistério da classe de suporte pedagógica, serão exercidas por titulares de cargo
que atendam os requisitos estabelecidos no anexo 5 dessa lei. 22. Nos afastamentos do diretor de escola por período de até 90 dias, o vice-diretor assume. Isso, gente, vocês precisam lembrar, tá? Então, vai afastar por 90 dias, quem assume? O diretor. As bancas adoram trabalhar com prazos e números, né? Aí eles vão fazer aquele tipo de questão assim, de acordo com o Estatuto do Magistério do Público de Assis, artigo 22, nos afastamentos do diretor de escola por período de até, aí deixa um espacinho, né, para você completar, o vice-diretor deverá assumir a direção. Aí coloca lá 30, 60, 90, 120, né? E aí, se você nem leu, nem assistiu uma aula sobre o estatuto, você não tem ali a mínima ideia. Imagina eu, não conheço a CIS, né? Vou fazer a prova sem ler o estatuto. Aí eu vou falar, ixi, agora é 30, 60, 90, porque esse número tem uma variação de estatuto para estatuto, né? Tem prefeitura que coloca 30, prefeitura que coloca 45, 60. Aqui é 90 dias. Não esqueça disso. Anota aí, gente. Anota. Parágrafo 1. O vice-diretor da escola substituirá o diretor de escola em seu afastamento, tendo direito à diferença salarial entre os dois cargos, quando o afastamento for superior até 30 dias, até no máximo 90 dias, tá? Então, tem direito aí essa diferença. Ah, e se for 15 dias? Não, aí não tem, né? Tem que ser superior a 30, ó o detalhe, hein, gente? For superior a 30 dias. As bancas pegam muito aqui, ó, né? Por quê? Coloca lá, o vice-diretor, né, se afastou por 30 dias. Aí fala assim, de acordo com o estatuto, ele terá diferença salarial, ele não terá diferença, aí faz as alternativas. Aí você lembra do 30, mas não lembra que for superior a 30 dias, tá? Então, não é igual ou superior, é superior a 30 dias, até no máximo 90 dias. Muita atenção nessa questão da lei aqui, tá? Nas unidades escolares que não contarem com vice-diretor, deverá o diretor designar um professor efetivo da escola para responder pela direção durante a sua ausência até no máximo 30 dias. Olha quantos números para a banca brincar com você aqui, né? Então, ó, marca aí, né? Porque esse é o tipo de questão que banca adora fazer. Então, não tem o vice-diretor. O que o diretor faz? Designa um professor até no máximo 30 dias para responder pela direção. E o parágrafo 3, em período superior a 90 dias, onde houver vice-diretor, e 30 dias onde não houver, deverá ser designado titular de cargo do quadro Magistério Público Municipal, classificado em escala de substituição na Secretaria Municipal de Educação. Então, se o diretor vai se afastar por mais de 90 dias, e 30 dias onde não há vice-diretor, aí tem uma escalinha lá de professores titulares habilitados para substituição de períodos maiores, né? Superior a 30, onde houver diretor, 90 dias onde houver vice-diretor e 30 dias onde não houver, tá? Ó, guarda isso aí e marca, né? Artigo 23, esse aqui é o anterior. Nos afastamentos do coordenador pedagógico e do supervisor de ensino, em período superior a 30 dias, o cargo será atribuído em substituição a titulares de cargo classificado em escala de substituição na Secretaria de Educação. Então, inciso 1, ocupantes de cargo de suporte pedagógico, e 2, docentes atendendo aos requisitos do anexo 5, tá? E aí, aqui, parágrafo 1, a Secretaria de Educação manterá cadastro atualizado de servidores do quadro do Magistério Público Municipal com disponibilidade para exercer a substituição, tá? E aqui apenas
parágrafo 2 e 3º, regulamentando essas questões. Acúmulo de cargo, outra questão que pode aparecer. Como que é o acúmulo de cargo lá em Assis? Artigo 24. Na hipótese de acumulação de 2 cargos docentes ou de um cargo docente com suporte pedagógico, a carga horária total não poderá ultrapassar 64 horas mensais. Veja aqui, 64 horas mensais. Então semanais, desculpa. Você tem que anotar isso aí, né? 64 horas semanais. Ah, professor, então eu posso ter um cargo de 40 e outro de 24? Sim, né? Ah, eu tenho de 40 em Assis e tenho de 20 em outro município. Pode? Pode. Eu tenho 40 em Assis e tenho 30 em outro município. Posso? Não pode, porque dá 70 e extrapola, né? Então não pode, ó. Limite 64 horas semanais. E aí nós vimos aqui, né? A gente tem jornada aí de jornadas diferentes, né? Aqui em Assis, né? Aquela de 150, 180, 220. E aí, se você tiver outro município ali na região, porque acumula, você não pode ultrapassar as 64 horas semanais. Inciso 1, no mesmo município, se os intervalos entre término de um e início de outro forem no mínimo de 1 hora, então tem que ter essa compatibilidade de horários também. E 2, em municípios diversos, se os intervalos entre o término de um e início de outro forem de no mínimo 2 horas. Então, dentro do município, 1 hora, entre outros municípios, intervalo de 2 horas, tá? Veja bem aqui, né? Guarda isso, 64 horas semanais é o acúmulo permitido, não pode ultrapassar esse limite. E tem aqui a questão do horário, intervalo de 1 hora e intervalo de 2 horas, quando forem entre municípios diversos. Parágrafo 1. Quando as unidades de exercício situarem-se próximas uma da outra, né, você tem 2 cargos lá em Assis, o intervalo poderá ser reduzido até 15 minutos. Olha aqui o detalhe. Então, eu trabalho numa escola que a outra é pertinho, aí reduz para 15 minutos. A critério da autoridade competente, após análise dos horários de trabalho. Esta redução poderá ocorrer se houver possibilidade do cumprimento dos horários de trabalho e desde que não haja qualquer prejuízo para o serviço público. Parágrafo 2. Na hipótese de acumulação prevista no caput desse artigo, o profissional terá que se adaptar aos horários e às atividades pedagógicas complementares das unidades escolares, tá? E 3, né, o acúmulo de cargos será realizado por processo administrativo e reavaliado ao início de cada ano letivo e devidamente publicado na imprensa oficial. E detalhe, né, gente, não pode fugir dessas regras aí, senão pode dar problemas, né, para o seu acúmulo. Vamos falar aqui de exercício, capítulo 6, artigo 25. O exercício é o desempenho no serviço público municipal diante das atribuições próprias do cargo. É quando efetivamente você começa a trabalhar, né? Então a gente chama exercício, quando eu estou trabalhando. Parágrafo único. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão comunicados aos órgãos de recursos humanos da municipal pelo chefe imediato da repartição em que o integrante do quadro do magistério estiver lotado para efeito de registro em sua ficha funcional. Aí, artigo 26. Serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais, além daqueles previstos no Estatuto de Assis, os dias em que o integrante do quadro do magistério estiver afastado do serviço em virtude de. Então, o que é efetivo exercício? É o tempo que conta para a sua aposentadoria, né? Tem que ser todo de efetivo exercício. Então, olha só, inciso 1, exercícios e outras funções de ensino. Então, fui lá para a supervisão de ensino. Eu estou em efetivo exercício? Sim, estou em efetivo exercício. 2, comparecimento e congressos, certames culturais, técnicos, esportivos, treinamentos, cursos, estágios de aperfeiçoamento, quando prévio e devidamente autorizados. Eu estou em efetivo exercício? Fui mandado para fazer um curso lá. Estou em efetivo exercício. 3, recesso escolar, podendo ser convocado
pela secretaria a qualquer momento. No recesso eu estou em efetivo exercício? Sim. 4. Férias regulamentares. Sim. 5. Suspensão de aulas. A gente viu isso aqui no Covid, né? Suspendeu as aulas por causa do Covid. Eu estou em efetivo exercício? Sim. 6. Aqui, perguntinha que pode cair. 6 faltas abonadas ao ano, não excedendo uma por mês. Então, quando eu dou a minha abonada, que são 6, eu estou em efetivo exercício? Sim, estou em efetivo exercício. A banca pode perguntar quantas abonadas, ao ano você tem direito? 6 abonadas. Nem todos os municípios são 6. Em Assis, são 6 abonadas. E você não vai errar essa questão, que você vai ouvir minha voz falando isso. E 7, outros que a legislação considerar para todos os efeitos legais, tá? E também, campeoníssimo de pergunta, o capítulo 7 dos afastamentos. Então, artigo 27, o pessoal do quadro do Magistério Municipal poderá se afastar do exercício de seu cargo com todos os seus direitos e vantagens para os seguintes fins. Então, afastamento, inciso 1, para exercer função de confiança em comissão na Secretaria Municipal de Educação. 2. Para substituir ocupantes de cargo de suporte pedagógico quando o titular estiver afastado, desde que atenda aos requisitos necessários ao desempenho da função. 3. Para exercer atividades inerentes ou correlatas às do magistério, junto a entidades, funções conveniadas com a administração municipal de Assis. 4. Para o exercício de cargo vago até a realização de concurso de ingresso. 5. Participação em congresso, seminário, curso, reunião relacionadas às suas atividades, quando autorizado pela Secretaria Municipal de Educação. E o parágrafo 1. Os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, aperfeiçoamento e especialização terão que possuir reconhecimento pelo Ministério da Educação ou pelos Conselhos Estaduais de Educação, ou CE, 2. O professor afastado conforme o caput desse artigo poderá retornar ao cargo inicial por manifestação pessoal ou a critério da administração. E 3. Consideram-se atividades correlatas às do magistério aquelas relacionadas com a docência em outras modalidades de ensino, bem como as de natureza técnica, relativa ao desenvolvimento de estudos, planejamento, pesquisa, supervisão, orientação em currículos, administração escolar, direção, assessoramento e assistência técnica e ou para atuar em setor de apoio ao educando. E parágrafo 4. Poderão ainda os servidores de que trata o artigo 27 dessa lei complementar se afastarem para frequentar cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento ou especialização relacionados às suas funções, desde que devidamente reconhecidos nos termos do parágrafo 1 desse artigo, com prejuízo dos vencimentos. O que é isso, professor? Significa, que você não vai receber, com prejuízo. Se fosse sem prejuízo, é que você ia continuar recebendo. Então, é com prejuízo de vencimentos. Então, vou me afastar lá para o mestrado, para fazer mestrado. Prejuízo de vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens do cargo, tá? Artigo 28, todos os docentes afastados deverão ter classes e ou aulas atribuídas. Então, vamos supor que eu vou me afastar para fazer um mestrado, eu atribuo minhas aulas e já me afasto, e essas aulas vão ser atribuídas a outra pessoa. Por que tem que fazer isso? Porque vai que você desiste do mestrado e quer voltar, aí suas aulas estão lá, você não vai ficar no vácuo. Artigo 29, as classes e aulas dos docentes afastados serão atribuídos a outros docentes do quadro pessoal do Magistério Público Municipal, que ficarão adidos na hipótese de retorno do docente, Fica ali à disposição, adido, Esperando aí. Artigo 30, os critérios para os afastamentos previstos nesse capítulo serão objetos de regulamentação própria a ser editada pela Secretaria de Educação, podendo ser efetivado somente após o cumprimento do estágio probatório, tá? Muita atenção nesse detalhe, porque isso pode virar pergunta. E artigo 31, aplicar-se-á pessoal do quadro magistério no que couber as disposições
relativas a outros afastamentos previstos no Estatuto do Funcionário Público do município de Assis. E a gente dá uma parada aqui, né? Para você tomar aquela água, para você dar aquela relaxada, e a gente volta depois, né, com a parte 2 aqui do Estatuto Público do Magistério de Assis, tá bom? Até a próxima. Tava me ajeitando aqui na cadeira, e mexe para lá e mexe para cá, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.